Eu já vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta sincera para vocês. Você sabia que após colar grau no curso de Direito você não tem uma profissão oficial? Você, na verdade, é um bacharel em Direito. E bacharel em Direito é título acadêmico e não uma profissão consolidada. Não sabia disso? Pois é, nem eu. E justamente por esse motivo e outros, eu decidi trazer aqui no canal 10 coisas que eu não sabia sobre o curso de Direito. Eu descobri isso durante a minha trajetória. Eu já sou formada em Direito e vim contar aqui para vocês, caso vocês estejam iniciando o curso de Direito ou tenham como meta esse objetivo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Isabela e aqui no meu canal eu falo sobre estudos, livros, rotina, literatura e tudo que há de bom nesse universo. Tem tudo aqui junto e misturado nesse canal. Eu já sou formada em Direito, eu colei grau no primeiro semestre de 2025 e atualmente eu sou residente jurídica no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então digamos que eu tenho um pouquinho de experiência para compartilhar com vocês 10 coisas que eu não sabia sobre o curso de Direito e que você deve saber antes de iniciar esse curso. Inclusive aqui no canal, não que seja do seu interesse, mas talvez seja, eu estou registrando a minha jornada para a prova da OAB, que é o exame da Ordem dos Advogados no Brasil, e com esse exame eu consigo me tornar advogada, que aí sim é uma profissão. Eu tenho um quadro aqui no canal chamado Diário OAB, e lá eu tô contando tudo e registrando tudo sobre a minha trajetória nesse processo aí até a aprovação no exame da ordem. Bom, dito isso e sem mais delongas, o primeiro ponto que eu queria contar é esse, porque quando eu descobri que eu não era uma profissional depois que eu colei grau, eu fiquei tipo, gente, eu não sabia? É isso, quando você cola grau em Direito, você possui um título acadêmico. E que título é esse? É justamente um bacharel em Direito, que já é um título muito bom. Você concluiu ali a sua graduação em Direito, que é, querendo ou não, um curso muito prestigiado ainda em nosso país. Depois que você se torna bacharel em Direito, aí sim você vai atrás em consolidar a sua profissão, seja como advogado, após prestar e ser aprovado no exame da ordem, ou concurso para magistratura, para ser juiz ou para ser promotor, também defensoria pública. Então o direito ele te dá várias possibilidades, dentre elas também ser delegado, e essas são as profissões dentro do ramo do direito depois que você cola o grau e se torna bacharel em Direito. Agora, entrando um pouquinho dentro do curso, caso você não tenha noção alguma, o curso normalmente tem uma duração de 5 anos, ou seja, são 10 semestres, tendo cada ano 2 semestres, no caso 2 períodos por ano, totalizando 10 períodos que você precisa cursar. E ali no início você tem muitas matérias e disciplinas teóricas, como teoria geral do processo, história do direito, linguagem e interpretação textual, e somente a partir do 6º, 7º período, ali depois de já 2 anos e meio de curso, você começa a ver sobre questões processuais, que são as matérias de direito processual, processo civil, processo penal, processo do trabalho, e aí você vai estudar mesmo como funciona o processo dentro de cada uma dessas áreas. Mas a princípio são só questões teóricas para ver se você vai se familiarizar com o curso e vai querer seguir adiante. E aqui eu acho importante até já lembrar também a vocês, para que vocês saibam que existe 2 ramos, o direito material e o direito processual. O direito processual é esse que eu já falei, enquanto o direito material vocês vão ver ali nos primeiros anos do curso, que se trata de direito civil, direito do trabalho, direito do consumidor, direito da criança e do adolescente. Então não é na esfera processual, mas sim sobre o direito em si. Nas disciplinas processuais a gente faz acontecer o direito que nos é dado. E essa pergunta eu me fiz durante assim o tempo todo antes de iniciar minha trajetória no direito, e também recebi muitas perguntas. Você tem que ler muito, o curso de direito tem muita leitura, e a resposta logicamente é que sim, você vai ler muito e tem que aprender a interpretar, porque justamente a lei é uma norma que exige de nós uma interpretação. Inclusive uma das disciplinas que vocês vão estudar no início da faculdade é constitucional, e nessa disciplina tem exatamente uma matéria que se chama hermenêutica constitucional, e nessa matéria você vai aprender ali a interpretar as normas constituintes. São muitas leis, além do vade-mecum. Vou mostrar para vocês o meu vade-mecum. Esse aqui é o famoso vade-mecum que muitos alunos
já compro ali no primeiro período. Vou falar disso adiante. Ele tem todas as nossas legislações principais. Isa, o que significa vade-mecum? Vade-mecum significa vai comigo. Então ele é justamente um amontoado de várias legislações. Inclusive o meu tá atualizadíssimo de 2026. Eu gosto bastante desse que tem a espiral. Eu também tenho o meu primeiro vade-mecum, eu guardo até hoje, de quando eu iniciei o curso de Direito. Vou mostrar pra vocês. Olha só como ele já tá velhinho, gente. Já tá todo xoxo, capenga, mas eu sempre cuidei dele com muito cuidado. Isso aqui é só deteriorização de anos de uso mesmo. Então eu iniciei o curso em 2020 e guardo ele e devo guardar por muito tempo. Tem muita história aqui, tá, gente? E como eu falei, vocês têm que ler muito. Além do vade-mecum, que é justamente esse compilado de leis, a gente também tem doutrinas. Provavelmente, se você já começou o curso, algum professor já comentou sobre doutrina. O que é a doutrina? A doutrina, ela é um livro que um escritor ali do ramo do direito, né, um mestre do direito, um doutor, um PhD em direito, escreve seu entendimento sobre determinada lei. E aí a gente tem uma doutrina. E a doutrina serve muito para a gente estudar sobre o tema de forma aprofundada. Até porque, quando a gente pega o Código de Processo Civil, por exemplo, né, que é a nossa base ali do processo, ele nos dá a norma, mas a gente precisa entender a norma. Então a doutrina serve justamente para nos ajudar e nos auxiliar a entender essa norma. De doutrina, eu somente tenho uma, porque é muito cara, então normalmente eu busco ler em PDF, mas eu tenho essa que é um dos meus processualistas favoritos, se não o favorito, que é do Fred Didier Júnior. Ele é um processualista, né, civil. Como vocês podem ver, curso de Direito Processual Civil. Então aqui eu vou entender todas as normas ali do início do processo. Citação, intimação, partes, o que são partes, o que é o autor, o que é o réu. Então esse livro busca nos ensinar justamente isso. Agora que eu falei para vocês a diferença entre vade-mecum e doutrina, eu também quero trazer outro ponto relevante. Eu preciso de um vade-mecum no primeiro período, porque a gente sabe que vade-mecum não é barato, não é um valor acessível a todos. Então, assim, vamos com calma e em partes. A minha resposta, como quem já foi estudante de direito, é não. Porque no primeiro período você não vai estudar o processo legislativo em si. Você vai estudar ali as principais matérias, mas você vai ficar mais na parte teórica e histórica do direito. Então, o vade-mecum vai acabar sendo um peso na sua bolsa, porque ele é muito pesado, desnecessário. E outro ponto que deve ser considerado é que muitas das vezes pode acontecer de você gastar, investir seu dinheiro em um vade-mecum e acabar não gostando do curso, porque justamente é ali nos primeiros períodos que você vai se identificar ou não. Então talvez é melhor você evitar um gasto desnecessário. E se você chegou aqui querendo fugir da matemática, meu amigo, você não sabe o que te espera. Direito tem sim cálculo, mas ali com ênfase em direito do trabalho, quando a gente precisa calcular as verbas trabalhistas, mas não é nada como Bhaskara e equação, não. É um pouco mais simples, mas não tão simples assim. Exige um pouquinho ali da sua inteligência em matemática. E além do direito do trabalho, a gente também costuma ver um pouquinho de cálculo em constitucional, porque em constitucional ali a gente aprende que para legislar sobre determinados assuntos, a gente precisa de quórums, maioria absoluta, maioria simples, 2/3, 3/5. Então, assim, às vezes precisa fazer cálculo sim. Você não foge da matemática aqui do direito. E sim, você vai precisar fazer estágio querendo ou não. Até porque, pelo menos na minha faculdade e em grande parte das faculdades que eu conheço, o estágio é um requisito ali para você cumprir todas as horas que são necessárias de prática para você poder formar. Falar para vocês, eu fiz estágio durante o curso todo. O meu primeiro estágio foi no segundo período, já no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, e dali eu não parei mais. Depois eu fui para a Procuradoria, depois eu voltei para o tribunal já no gabinete de um juiz, e depois eu fiz estágio de pós no Tribunal de Justiça, mas hoje, graças a Deus, eu fui promovida e sou residente jurídica do Tribunal de Justiça. E estágio é muito bom, principalmente dentro do Tribunal de Justiça, eu falo por experiência própria. Muitas das coisas que eu não aprendi na faculdade, eu aprendi na prática dentro do Tribunal de Justiça. Então, não fuja do estágio, ele é necessário, sendo obrigatório ou não, porque tem dois tipos de estágio, o obrigatório e o não obrigatório. Na faculdade, você precisa fazer o estágio obrigatório, mas também
tem a possibilidade de você fazer o estágio não obrigatório. E você sabia que você pode tentar fazer a OAB, né, o exame da Ordem dos Advogados, a partir do 8º período? Pois é, muitas pessoas não sabem disso, inclusive eu não sabia, eu descobri no decorrer do curso, que a partir do 8º período você pode fazer a prova, ser aprovado, e assim que você colar o seu grau, você já tem aí a oportunidade de ir atrás e pegar a sua carteirinha e já começar a advogar assim que você colar grau e formar em direito. Você nem vai saber o que é ser bacharel em direito, já vai formar sendo advogado com uma profissão. E para os curiosos de plantão, a prova da OAB tem 2 fases, sendo a primeira com 80 questões objetivas e você precisa acertar 50% da prova, ou seja, 40 questões. E na segunda fase é uma prova discursiva, onde você tem que elaborar uma peça ali dentro da área que você escolheu. Na segunda fase você também pode levar o vade-mecum, então você tem um amigo ali do seu lado e também resolve 4 questões, salvo engano, discursivas. Isso aqui é um pouco pessoal, porque se você quer ser advogado, oratória é muito importante e persuasão também. Então assim, eu diria que depende, porque para quem pensa em seguir concurso, eu diria que não é tão importante assim. Muitas das vezes você vai pegar um cargo que é meio que privativo, como por exemplo, se você for fazer um concurso para analista judiciário. O analista ele não se envolve muito ali com partes, né? Ele fica mais adstrito ali dentro do tribunal. Então depende, mas se você for advogar, a oratória é extremamente importante. E também se você tiver o objetivo de ser juiz, promotor, esses cargos que logicamente precisam de uma boa oratória. Sim, mas é muito cansativo. Eu mesmo precisei trabalhar e fazer faculdade, foi muito cansativo, muito exaustivo, mas não é nada que te mate. Então você consegue fazer isso desde que você tenha muita disciplina, muita força de vontade e desde que você faça, mesmo que você esteja cansado, com preguiça, é super possível. Tanto que na minha turma, acho que eram pouquíssimos alunos que somente estudavam. A maioria estudava e trabalhava, e eu formei em uma turma com 28 alunos, salvo engano. E o último ponto, mas não menos importante para mim, é o mais especial. Pode acontecer de durante esses 5 anos você não se identificar com o curso. E você persistir porque é uma oportunidade muito boa que você tem. Então você quer abraçar ela independente de gostar ou não do curso. E foi o que aconteceu comigo. Durante os 5 anos eu vivi um conflito interno gigante sobre querer ou não querer, é meu sonho ou não é, e as respostas sempre, na maioria das vezes, eram não, eu não quero, eu não me identifiquei com o curso. Mas a prática aqui fora é outro universo. Não é a mesma coisa, tanto que hoje, trabalhando com o juiz na residência jurídica, né, trabalhando no gabinete do juiz, eu tenho almejado coisas diferentes. Lá durante o curso eu nunca falaria que eu tentaria um concurso para magistratura, mas hoje, quem sabe, não é mesmo? Então você vai amadurecendo. O que você não aprendeu na faculdade, você vai aprender na prática, desde que você vá atrás da prática, seja em escritório de advocacia, seja no Tribunal de Justiça, na promotoria, na procuradoria. São inúmeras portas, inúmeras oportunidades. Basta você saber aproveitá-las. E eu acho que não tem como dizer com exatidão: ah, direito é um curso para você. Direito não é um curso para você. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: o ir faz o caminho. E ela tem tanto significado e peso para mim, porque muitas das vezes durante o caminho a gente não sabe o que quer, principalmente nessa fase dos 20 mais até os 30, a gente não tem certeza de muita coisa. Mas continue caminhando, que caminhando você acaba chegando em algum lugar, você não está parado. Bom, eu decidi trazer esse vídeo porque, como eu comentei, todas essas 10 questões eu não sabia, eu fui descobrindo sozinha durante a minha trajetória. Então, se você está iniciando aí o curso de Direito ou pensando em começar, já fica esclarecido algumas coisas. Eu espero que esse vídeo te ajude a chegar a alguma conclusão, se você quer ou não cursar Direito. Mas não tenha medo, tenha calma. E se é seu sonho, vai sem medo. E o caminho vai ser melhor ainda. Vai ser menos doloroso do que para quem não gosta do curso e precisa cursá-lo. E só lembrando a vocês sobre o quadro Diário OAB. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal e vai lá assistir os outros vídeos, meu estúdio vlog, meu Diário OAB, que tá bem interessante. Um beijo e até o próximo vídeo.